Fioio Goya também é filósofo clínico, professor titular da Casa de Estudos Francisco de Assis, Centro de Filosofia Clínica em Goiânia. Autor também de muitos livros, poeta, escritor, os dois. Uma alegria compartilhar aqui essa mesa com grandes especialistas, escritores e referência na área de filosofia clínica do país, não só filosofia clínica, mas enquanto escritores que transcendem a própria filosofia. Agora vamos ouvir o Goya. Obrigado, querido. Com as palavras do querido professor Miguel, eu concluo tudo que eu gostaria de dizer se eu dissesse bem. Não sendo o caso, eu quero trocar com vocês apenas algumas palavras, alguns testemunhos, uma pequena estrada percorrida. Bom, em princípio eu estou aqui como STEP, o professor Everson não pôde estar aqui como palestrante, eu estava num lugar confortável de comentar o que os outros disseram, e eu faria, é muito bom, interessante isso, e agora, tendo que falar, eu quero então compartilhar com vocês o meu desconforto. Um desconforto inato. Acho que fazer filosofia é ficar o oposto de acomodado no mundo. Assim como a clínica tem uma dimensão, creio eu, um nome científico para o amor generoso com o outro é a ética. Tem uma dimensão generosa com o cuidar na presença do outro. Não o outro apenas como pessoa, outro como mistério, outro como além do humano. Essa outridade que é eu de frente a o eu próprio, o eu de outro e o que está além do pronome pessoal. Esse desconforto, esse maravilhamento, esse pathos, essa emoção afetiva que inaugura o termo filosofia, um amor, um espanto, uma disposição afetiva, nos gera alguns, do grego tauma, algumas quebras, alguns conflitos, algumas dificuldades que de fato e de direito nos modificam. Alguns primeiro se quebram para depois procurar o consultório e os casos mais graves viram terapeutas. E é um pouco dessa condição que eu falo. Em 1991, eu defendia com muito sofrimento uma monografia de conclusão de curso. E o meu texto foi apresentar a filosofia como sendo uma terapia. E o fiz apresentando como filósofos duas figuras não gratas no departamento de filosofia. Um deles foi Protágoras, e eu trazia como filósofo, não rechaçado como na época pelo menos era, como malquisto, um não filósofo, um secundário. E o segundo foi Jung, Carl Gustav Jung como filósofo e não como um psicoterapeuta apenas. E isso também causou alguns problemas muito sérios, porres filosóficos. Anos depois, em 94, eu terminei o mestrado e insisti por essa teimosia filosófica em acreditar que a filosofia é terapêutica. Então eu escrevi sobre a possibilidade de uma educação terapêutica a partir de uma filosofia social, tomando Erich Fromm para uma discussão nesse sentido. Claro que isso causou outro trauma acadêmico, mas foi aí que eu conheci o professor Lúcio, querido amigo, e com ele eu encontrei o meu lugar. E o meu lugar foi, de novo, mais profundamente ainda, um desconforto, um desacomodar, porque quando eu achei que encontrei o lugar no qual eu encontraria a resposta para o que é a filosofia, lá eu fui efetivamente desacomodado, porque para lá eu levei tudo aquilo que a academia
me recusava. Eu levei a academia para a filosofia clínica, uma pretensão disso, e comecei a levar para as aulas do querido Lúcio toda a chatice penhorada e bem feita de o que Platão diria sobre isso, o que Aristóteles diria sobre aquilo. E levando essas questões assim descontextualizadas do mundo apaixonado e verdadeiramente empático com a presença do outro, o Lúcio me faz uma pergunta, já testamos isso em algum texto. Will, como você, a partir da teoria de Platão, que eu citava nas aulas, como você resolveria essa seguinte questão? Uma pessoa acabou de se divorciar, não sabe o que vai fazer na vida, está completamente perdido. Como Platão responderia isso? Eu sabia citar Platão, mas não pensar a maneira de Platão, sobretudo no século XX. E foi a partir daí que eu fiquei profundamente desconfortável, e é por isso que eu parei aqui. E outra questão que ao longo dos anos do percurso, que comigo já chegam agora há quase 20 anos, já são de consultório, de trabalho, eu que antes percorri vários outros estudos, porque nasci com essa busca de uma terapia filosófica, percorri alguns outros estudos e formações terapêuticas antes da filosofia clínica. Eu procurava enfrentar o problema e o Lúcio compartilhava conosco uma situação, diria, primeiramente dele, de ter que defender a filosofia clínica nas esferas acadêmicas desse país. Bem no início, quando muitos teóricos no Brasil, não vou citar o nome deles, jogavam pesado e muitas vezes de maneira ácida e não filosófica, ou seja, não para o diálogo, mas para a agressão demolidora. E aí, claro, ele tentava dividir esse fardo conosco, que também buscava nos livrar disso. Falou, Will, responde aqui para mim. E passava para outros colegas para responder algumas dessas críticas, de que forma a filosofia clínica é filosófica. Bom, um dia eu consegui um descanso. Eu diria um dia como ato simbólico, porque é um descanso de Sísifo, né? É aquele descanso da pedra que cai e eu disse, vou começar tudo de novo. Um dia o querido Cláudio Fernandes disse assim, eu vou falar aqui como clínico, meu lugar de espaço é a clínica. Eu falei, por que eu não falei isso antes? Isso resolveu tudo. Parece que aí uniu a fome da palavra com o significado e dizer, eu não posso falar fora da clínica. Embora eu tivesse repetido isso diversas vezes. Mas eu vou traduzir isso de outra maneira agora, um tanto mais teoricamente. Hoje aqui estamos falando numa proposta de um encontro sobre as raízes gregas da filosofia. Isso nos parece uma tentativa de resposta a uma demanda de incômodo, algumas dessas inquietações acadêmicas para fundamentar uma filosofia clínica, para dar uma espécie de legitimidade. Porém, ao fazer isso, podemos perder a filosofia clínica. Então eu quero não acomodar a questão dizendo, está aqui o fundamento. Claro que hoje pela manhã isso já foi muito bem feito, mas eu reitero da seguinte maneira, dizer que a filosofia clínica tem raízes na cultura, na paideia do pensamento filosófico da Grécia Antiga, do período helênico, é uma possibilidade, mas também descartável. Não necessariamente. Então, dizer que a filosofia clínica é uma filosofia grega é só uma entre outras possibilidades. Pode ser percorrida, mas outros vieses também são legítimos. Digo isso, por exemplo, porque uma forma de fundamentar resposta sobre a pergunta o que é filosofia, nós já o conhecemos na história acadêmica, vem com Hegel, no qual a filosofia tem necessariamente uma fundamentação grega. Isso por razões históricas, políticas, a palavra, a instituição democrática nasce ali. Ok. Mas, numa leitura depois, como aqui os colegas sabem, Heidegger vai cambiar o senso histórico
para outro que parece, mas é profundamente distinto do senso histórico da fundamentação filosófica. É o sentido historial da filosofia. Daí o termo historicidade. Isto é, a filosofia nasce em um espírito filosófico a qualquer tempo, e não necessariamente por causa de razões histórico-políticas, em que uma pessoa se põe a rever a vivência no pensar aí, no pensar encarnado, no pensar no mundo. Isso que os gregos fizeram. De maneira em que, pensando à maneira grega, em qualquer época, pensando pela quididade, a essência pelo logos. Que é isso, a filosofia, pergunta de Heidegger, implica em fazer já, pela forma com que elaboramos a questão, um pensar grego. Então, sim, não há dúvidas de que antes da filosofia clínica, qualquer filosofia, quando perguntamos o que é isto, nós já pensamos de forma grega. Logo fica a lembrança tanto de Hegel quanto de Heidegger, tautologia querer falar em filosofia ocidental, já que o termo é nascedouro e refundador do pensamento grego em qualquer época. Porém, isso também é questionável. E assim como para Hegel a filosofia nasce na história, para Heidegger nasce na relação tempo e o tempo ontológico em cada um, falou-se em Karl Jaspers quando este apresenta uma outra concepção de fundamentação para a filosofia, que é o eixo, a era-eixo, no qual a filosofia não nasce de um tempo histórico. Ela nasce de uma filosofia, de uma condição perene, e Karl Jaspers é o primeiro a dar coragem e fundamentar um período histórico que ele diz que aconteceu em vários lugares no planeta, e ele cita com ênfase a Índia, a China e a Grécia, entre 800 a 200 a.C. E esse período, muito do que nós chamamos de filosofia, nasceu conjuntamente. Portanto, a filosofia, segundo Jaspers, não é grega. A Grécia é uma das inedicidades do pensamento filosófico. E é aí que ele, para além de Hegel, vai dizer: é preciso dar nome, ainda que o termo seja grego, o conceito não é. E assim como se pode usar Anaximandro, Tales, ou mesmo Spinoza como filósofos, diz ele, podemos citar Lao Tse ou Lao Tzu, do Tao Te Ching, como tão autênticos e filosóficos, não mais sábios, mas o termo que ele usa é filósofos. Isso nos abre a uma dimensão que já podemos falar em filosofia oriental, ocidental, e para além dessas três possibilidades de fundamentação histórica, historial e uma filosofia perene, podemos falar também algo que já não tem mais um vínculo linear de causalidade a partir da Segunda Guerra Mundial, do caos da nossa racionalidade que levou a nossa profunda contradição de seres que, em nome da racionalidade, se tornam o maior exemplo da irracionalidade. Então, a pós-modernidade cria no mundo um constrangimento com a razão. E isso criou no termo uma possibilidade múltipla de sermos, ao mesmo tempo, como pós-modernos, uma cambada de irracionalistas. E aí, cito, por exemplo, Fritjof Capra, que começa no seu ponto de mutação, usar o termo holístico, para tentar dar síntese a um resgate de uma racionalidade que inclua a transcendência, mas porque grande parte do pensamento pós-moderno não foi construído na própria academia, ela acabou se banalizando. E aí, por exemplo, o termo holístico, que do senso filosófico
que acabou sendo derivado para as correntes psicoterápicas, e assim como outro termo, que é a quântica, como não substantivo, mas agora como adjetivo, faz virar tudo holístico. Massagem holística, massagem quântica, filosofia holística e filosofia quântica, de maneira em que virou, de novo, um discurso irracional. Por outro lado, ao falarmos em pós-modernidade, falamos também em uma desconstrução de absolutismos, sobretudo dos métodos que se arrogam ser únicos para uma sociedade que já é plural irreversivelmente. Nesse sentido, é que falar em um pensamento que não é mais antropocêntrico, no qual elementos transversais, incluindo a condição humana e o pensamento racional, é que faz sentido fundamentar uma filosofia, quaisquer, entre elas a filosofia clínica. É nesse último ou quarto viés que eu gostaria de falar rapidamente. Se a gente for falar então como surge a filosofia clínica, estamos falando em algo que não necessita, repito, ser grega, para se justificar filosófica, porque ela está num mundo tão plural que os termos das subdivisões, citando Jung, razão, emoção, intuição e sensação, não podem mais ser partidos, e os positivismos das classificações perderam as suas fronteiras de defesa ou de ataque. Todavia, para falar então em alguma referência grega para fundamentar a filosofia clínica, e repito, é possível fazê-la com outros vieses, e creio até muito mais em outros vieses, pensemos agora em como é possível fundamentar a filosofia clínica como sendo autenticamente um pensamento filosófico a partir da história grega. Para isso, eu quero citar duas obras. Uma delas, que como eu gostaria que fosse escrita e me fosse dada lá na minha época de final de graduação. É uma obra pequenininha, profunda, muito bem feita, é de Marco Heleno Barreto, chamado Pensar Jung. Essa obra tem reflexões de Jung enquanto um pensador filósofo. Entre as várias passagens de análise e do próprio autor, eu não posso citar literalmente, porque não sabia que eu estaria aqui neste momento para falar, mas o Jung diz em uma de suas cartas que ele deve reconhecer que não só ele, como todo psicoterapeuta, para se fazer como tal, se definir como tal, deveria ser antes, honestamente, é o termo que ele usa, ser chamado de filósofo, para poder exercer a psicoterapia. E diz ele, todos nós, inclusive os médicos, não poderíamos ser psicoterapeutas se antes, em um certo sentido, não fôssemos filósofos. E aí ele retoma o sentido grego antigo de filosofia para dizer, os pensadores gregos tinham eles a preocupação que os psicoterapeutas têm, levar o homem à autenticidade, levar o homem à autonomia. Nesse sentido, isso é totalmente grego. E aí, claro, eu consegui algum descanso, esses que faz a gente dormir assistindo Netflix, sem se lembrar de filosofia, com esta outra obra, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, de Pierre Hadot. Isso aqui me deu paz. Nunca mais quero saber de fundamentar nada. Qualquer coisa eu digo, leia Pierre Hadot, depois a gente conversa. Eu sei que não vai ter conversa depois. Bom, então eu queria só fazer uma leitura rápida de um trechinho aqui de Pierre Hadot para mostrar de maneira bem clara, mas eu faço a seguinte síntese. Por exercícios espirituais, o termo espiritual, Hadot tenta fazer síntese de algo que é difícil de traduzir no mundo contemporâneo. Uma palavra que dê conta do infinito cósmico, pensamento grego, na condição atual,
cósmico no sentido grego, da paideia, é diferente do sentido que hoje nós pensamos com o pronome pessoal, eu. Porque no mundo grego, o eu era um eu cósmico. Então, o eu penso grego era eu penso em busca da condição humana, e da condição humana no universo inteiro. Portanto, não era um eu que se apropria de forma exclusiva, mas era um eu que reproduz nele toda a ordem de uma pretensão do Logos, de explicação do mundo. Bom, é nesse sentido que ele diz... Eu poderia falar que a filosofia é uma ética, mas a palavra ética tem limitações normativas. Poderia dizer que o correto seria estudar o pensamento, mas a palavra pensamento adquiriu um sentido muito abstrato, não incluindo as vivências corporais. Então é melhor usar a palavra espiritual. Para ser filósofo, e o que é a filosofia é um exercício espiritual. Recupera ele a ideia etimológica da ginástica, qual o grego fazia, que é preciso qual no corpo fazer com a mente, porque os gregos, tal como Platão, estudavam filosofia a metáfora do exercício. E o ginásio, como hoje nós vemos, a ideia do exercício, é o lugar onde temos a escola. E tanto Aristóteles quanto Platão, e recupera ele até Plotino, toda a história grega é uma história de exercícios. E ele diz, o grande equívoco de nossa época acadêmica é querer retomar o estudo dos gregos sem se dar conta dessa condição. Todas as obras escritas no mundo da antiguidade, elas não podem perder um eixo. São estruturas da oralidade, cuja a estrutura semiótica da escrita também devem ser lidas enquanto oralidade. Portanto, na dimensão de um tempo que não posterga a atenção. Isto é, a palavra existe enquanto está relacionada. Enquanto estou na presença do outro, perdida a relação, a interseção entre quem fala e quem ouve, o texto, sem o pretexto, não é mais diálogo. Nesse sentido, querer ler a cultura antiga de um modo positivado no texto é perder o espírito da relação e da relação ter o espírito. O autor, Pierre Hadot, diz e cita várias coisas, entre elas alguns trechos da obra de Aristóteles, para dizer, até um autor altamente sistemático como Aristóteles, escrevia a pretexto de discutir problemas com os seus discípulos, naqueles momentos. Se formos literalmente percorrer os seus textos sem o contexto vivo com que elas foram inseridas, veremos contradições na obra e no pensamento que não podem ser resolvidas, mas que se resolvem quando entendemos que ali faz um sentido para despertar um espírito de questionamento. E aí sim, os topoi aristotélicos, os lugares, não são lugares conceituais distantes da fala. Bom, e aí, para citar o que eu quero dizer como pensar a fundamentação filosófica, e o que diz o Pierre Hadot, e aqui eu cito a página 334 da minha edição de 2014. Dizia ele, era preciso sempre explicar o texto pelo contexto vivo no qual ele havia nascido. Isto é, pelas condições concretas da vida da escola filosófica no sentido institucional da palavra. Escola que, na antiguidade, jamais visou prioritariamente a difundir um saber teórico e abstrato, como nossas universidades modernas. Mas, antes de tudo, a formar espíritos num método, num saber falar, num saber discutir. E aqui digo eu, portanto, não há filosofia enquanto não é diálogo. E ele expressa isso metodologicamente, que até o monólogo, para ser filosófico, deve se construir como uma esfera dialógica. Os escritos filosóficos eram sempre de perto ou de longe os ecos de um ensinamento oral. E em qualquer circunstância, para os filósofos da antiguidade, uma frase ou uma palavra ou um desenvolvimento não eram destinados prioritariamente a transmitir uma informação,
mas a produzir um certo efeito psíquico no leitor ou no ouvinte, levando em conta, aliás, muito pedagogicamente as capacidades do ouvinte. Ele tem um capítulo todo sobre Sócrates e vai dizer que Platão usa o termo que havia um doce cuidado ao dialogar, de maneira em que ele não poderia falar enquanto o outro não houvesse compreendido numa relação constante de interseção entre um e outro. Portanto, nunca uma fala como exposição, senão uma fala como relação com escuta. Ora, já temos aqui uma tese grega de que só é possível filosofar durante, olhos nos olhos, face a face. Lembrando o Moreno, lembram do psicodrama? E quando estiveres perto, arrancarei seus olhos, para colocá-los no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos, para colocá-los no lugar dos teus. E então, ver-te-ei com os teus olhos e ver-me-ás com os meus. Assim faziam desde Sócrates os diálogos que não continuavam enquanto não houvesse uma sinalização de que está havendo uma conversa. Isso implica que, não direi isso ao lado de um institucional reitor universitário, jamais, mas a testemunho de todos os filósofos clínicos, que não é, e graças a Deus já não preciso usar o nome próprio para isso, sou eu que falo, é Pierre Hadot que diz, não há filosofia nas nossas universidades enquanto elas não são relações vivas de entendimento recíproco. Bom, por sinal, pelo menos nas propagandas de TV, uma pessoa que fala sozinha, de forma erudita, sem ninguém nada entender, com chatice e sono, o nome disso é professor de filosofia. Então não há filosofia nisso. Bom, diz ele aqui, é preciso provocar um efeito psíquico, levando em conta as capacidades do ouvinte. Então, conclui, o discurso filosófico antigo tendia a formar, mais que a informar. A filosofia antiga é mais um exercício pedagógico e intelectual que uma construção sistemática. No início do caderno A, Filosofia, ele diz que nós deveríamos conversar a filosofia se, e enquanto for possível classificá-la, dar-lhe uma referência de localização, não na área da saúde, mas na da educação, no sentido de ser uma formação humana entre nós. Concluo aqui com um sentido que eu pensei, fosse publicado isso aqui antes de eu conhecer o Lúcio, eu diria, alguém plagiou alguém. Mas vocês vão ver que não é um plágio, é uma repercussão de uma época que fala em diversas bocas o que é chegado a hora de ser dito. A filosofia antiga se apresentava a si própria, ao menos desde Sócrates e Platão, como uma terapêutica. Todas as escolas de filosofia antiga propõem, cada uma à sua maneira, uma crítica do estado habitual dos homens, estado de sofrimento, de desordem ou de inconsciência, e um método para curar os homens deste estado. Aspas, a escola do filósofo é uma clínica, dizia Epiteto. Essa terapêutica se situa em primeiro lugar, evidentemente, no discurso do mestre, que produz efeito de um encantamento, de uma mordida ou de um choque violento que desconcerta o ouvinte, tal como é dito dos discursos de Sócrates no banquete de Platão. Mas, para curar, não basta ficar comovido, é preciso querer realmente transformar a sua vida. Em todas as escolas filosóficas, o professor é também o diretor de consciência. Nesse sentido,
Claro, a obra é recheada de citações destas como outras, para colocar como, e aqui ele deixa um capítulo a conceito de conversão filosófica, distinto do conversão religiosa, para mostrar isso que faz o terapeuta. Na presença do outrem, eu próprio, o outro como outrem, e uma conversão de um estado de inautenticidade para o de autenticidade é a tarefa do filósofo clínico. E é a tarefa, portanto, de qualquer filosofia, desde os gregos, que pensem à maneira grega. E concluo para dizer que, e aqui lembrando também Jung, que é preciso subverter a colocação tão repetidamente feita a nós, filósofos clínicos. Até que ponto a filosofia clínica é filosófica? Agora a questão, a partir de Hadot, se subverte. Até que ponto a filosofia assim conhecida como acadêmica e universitária é filosófica, enquanto ela não é terapêutica? Porém, mais, e eu falo agora subsidiado também no Jung, e claro, não preciso dessas autoridades para falar pelo que sinto, penso por mim mesmo, mas me descanso da defesa porque qualquer coisa vá ler e conflitar-se com eles. Mas até que ponto todas, e eu coloco no universal, isto é, num plural suficiente, todas as psicoterapias que têm como eixo o senso de cura ou o senso de autonomia, e basicamente eu me refiro a todas essas que chamamos como psicoterapias humanistas, ou seja, tem por base o pensamento grego, até que ponto as psicoterapias são efetivamente clínicas, enquanto antes não são filosóficas. Então, eu descanso-me desta questão, como nós fazemos de forma malandra e agora justificada, devolvendo àqueles que nos criticam, para dizer que isto vale na fundamentação de quem não se dá conta que deveria ser grego para formular a questão, o que é isto a filosofia clínica, sem se dar conta de que quem faz a pergunta, as esferas das clínicas, das áreas psi, desde a psiquiatria, as psicologias e a psicanálise, são, na sua base, filosóficas, porque gregas. E a filosofia clínica, entre outras, é mais uma possibilidade nas múltiplas alternativas que a nossa época oferece. Somos um jardim, e aqui o nosso querido professor Lúcio Pachter nos contribui com seu perfume, e me sinto lisonjeado por estar aqui com vocês, mas Pierre Hadot e Carl Gustav Jung. Muito obrigado. Bom, obrigado. Nós temos 5 minutos. Eu não sei se é vício controlar horários, mas eu não quero prejudicar a fala de ninguém na sequência. Então, acho que por isso que nós temos que ser. Podemos ficar até as 9 horas. Bom, algumas considerações, eu abri para 2 questões, mas assim, rapidamente dizer. De fato, os gregos sistematizaram um pensamento. Por isso a gente volta sempre aos gregos. Isso não dá para negar. Nós talvez podemos discordar do modo como eles sistematizaram, ou sistematizar de outra forma. Então, isso é necessário sempre considerar. Então, eu só queria pontuar isso. E dizer também que Levinas diz que a filosofia é grega nesse sentido, mas o sentido pode não estar mais lá. Percebe? É um pouco isso, tentando conciliar as 2 falas. E aí, cada tempo, cada época. O problema é que nós somos seres e talvez nós nos acessamos um pouco a nós, mas talvez a expressão se dá através, sei lá, do pássaro, da natureza, da árvore, que nós não acessamos na linguagem, da forma como cada um se expressa no mundo que vive. A ronha é essa, né? E a nhaca é essa, porque nós tentamos
traduzir aquilo que nós somos, o que é a natureza, o seu tempo, o seu período. Não é isso? Procuramos nos entender, dar sentido à vida e como nós interagimos entre nós e o mundo. Bom, quando nós nos focamos para as questões da ciência, chamamos de epistemologia, resgatando o sentido grego da episteme, da Aristóteles, ou no sentido moderno dos epistemólogos da ciência. Quando nós voltamos para as questões sociais e de governo, e de cidadania, e democracia e companhia, nós podemos chamar filosofia política. Quando nós voltamos para a questão do belo, nós temos a estética. Quando nós voltamos à questão do bem e do mal, dos valores, costumes, nós chamamos de ética, ou talvez moral, enquanto sem confusão dos termos que a gente conhece isso. Bom, quando nós nos voltamos para a questão terapêutica, bom, vamos chamar filosofia clínica isso, ou não é bem isso, não é outra coisa, ou chamamos às vezes de psicoterapia, mas psique não traduz o filosofar e o clínico, então não é uma psicoterapia, é uma outra coisa, talvez uma filoterapia, talvez. Filosofia clínica. Então que seja filosofia clínica, pronto. Você resolveu o problema. Enfim, eu só estou provocando um pouquinho isso para que a gente possa também ter a clareza e fazer as distinções necessárias. Porque se nós voltamos às próprias categorias, né, de pegarmos lá, desde Platão, dos gêneros, lembram? Platão tem também esses elementos, né? Depois as categorias de Aristóteles, que foi muito bem colocado aqui por Miguel, e coloca enquanto modos de ser. Encanto é totalmente diferente, são coisas bem diferentes. A gente vai estudar as categorias de encanto não são modos de localização de um ser. Encanto são estruturas a priori. Tanto é que vocês não viram nenhum lugar no bosque, quando nós fomos até o lago lá almoçar, a unidade, a quantidade, a qualidade. Não existe na natureza, são categorias, estruturas a priori da nossa estrutura psíquica ou de pensamento, como vocês quiserem, no qual nós vamos formatando, botando o conteúdo lá dentro. Então, estruturas, e isso não tem nada a ver com o que nós fizemos, né? Então, dizer assim, as categorias kantianas é meio vago quando a gente diz isso, né? E da maneira como depois for estruturado, no sentido da localização existencial do indivíduo, é bem diferente do que Kant propõe. Então, muitas vezes nós fizemos pontes, relações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero pontuar um pouquinho isso em relação aos gregos, mas faz sentido a gente resgatar isso. Enfim.